Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Mete a Colher, podcast para falar de direito, mente, feminismo e tudo mais que a gente quiser. Bom, estamos inaugurando hoje um quadro novo no nosso podcast, o Habla. Neste quadro, a gente vai ler e comentar, conversar a respeito de mensagens que chegam de ouvintes do podcast e também agora no nosso público do YouTube. É claro que os nomes e os detalhes que possam identificar as autoras das mensagens serão trocados. Então, coincidências são puro acaso. E aí, Pri? O que a gente Então, a gente vai ler a carta aqui da Tatiana, de São Paulo. Carta não, e-mail, né? Carta ninguém. chegou carta? Eu sou uma pessoa idosa, então... mas tudo bem. A Tatiana mandou um e-mail para a gente. Ela é de São Paulo, esse nome também foi trocado, como a Simone falou. E ela disse o seguinte: em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. O Mete a Colher juntou tudo o que faltava para nós, mulheres, conhecermos e entendermos nossos direitos, discutirmos os assuntos que não podemos mais deixar para depois. Legal, Tatiana, a gente fica super contente que você esteja gostando e ficamos muito felizes de ter você com a gente aqui. Queria contar um pouco, ela continua, do que estou vivendo, porque já estava angustiada antes, mas com o Mete a Colher ficou mais urgente. A gente remexe, né, em coisas que, de repente, as pessoas preferiam botar embaixo do tapete, mas a gente está remexendo. Ela conta que, assim, sou noiva do Wagner há 2 anos. A gente pretende casar em maio de 2026. No começo, como todo mundo, eram só flores. Ele era fofo, gentil, a gente transava de um jeito amoroso, sabe? A gente ficou noivo com 1 ano de namoro, então estamos juntos há 3 anos. Faz 1 ano que as coisas começaram a ficar estranhas. Tá, eu engordei um pouco, problema nenhum, quem não, né? Mas ela continua, mas não muito. Estou mais ansiosa no trabalho e eu como quando eu fico assim. Ele toda hora me manda memes falando de gordas e dicas de dietas. Sugeriu que eu entre na academia, mas quando falei que queria entrar na mesma que ele faz, ele disse que não achava bom. Quando perguntei por quê, ele disse: ah, sei lá, acho que cada um deve ter seu ambiente. Há 1 mês tivemos uma briga, porque eu reclamei que ele não me procura mais o sexo como antes. Ele disse que eu estou me largando, que já estou parecendo mais velha do que ele. Fiquei furiosa e perguntei se ele tinha vergonha de mim, se era por isso que ele não queria que eu fosse à mesma academia que ele. E ele disse que era. Bom, Depois pelo menos voltou a. foi sincero. Bom, eu acho que ele foi cruel, mas tudo bem. É. Depois voltou atrás e disse que insistia tanto para eu me cuidar, para meu próprio bem. Chorei por 3 dias, mas ele veio pedir desculpas, disse que estava nervoso naquela hora, né? Nessa mesma conversa de reconciliação, eu notei que ele não larga o celular nunca. Perguntei se ele tinha outra e ele ficou bravo de novo. Disse que amar alguém não é misturar toda a vida com a da pessoa, que eu sou muito ciumenta e que fico perseguindo ele. Comecei a pensar que talvez ele tenha razão, que eu sou meio insegura. E apesar de achar que não tem essa de homem é assim, fiquei pensando se ele não está entediado comigo. Uma vez ele perguntou o que eu achava de ménage à trois, né, que é 3 pessoas transando juntas. Fiquei meio sem resposta e ele me disse que o excitava muito a ideia de me ver com outra mulher na cama e poder participar. Falei que não sou lésbica e ele respondeu que não preciso ser lésbica para ter prazer com outra mulher. Nem perguntei se ele acharia excitante me ver com outro homem, porque ele é bem ciumento. Ah, tem mais uma coisa. Ele não gosta muito da minha família, diz que meu pai é autoritário, que minha mãe é submissa e que minhas irmãs têm inveja de mim. Ele diz que minha melhor amiga, que trabalha comigo e que conheço há mais de 10 anos, quer ser eu, que ela me copia e que preciso tomar cuidado com ela. Meninas, o que vocês acham? Pergunta a Tati. Às vezes acho que meu relacionamento beira o tóxico. Eu amo demais o Wagner, mas ultimamente ele tem me deixado mais triste que feliz. Quero casar com ele,
mas tenho uma vozinha que me coloca dúvidas na cabeça. Aquele silêncio que grita, né? Eu conto ou vocês contam? Não, então, a gente, inclusive, se vocês comentarem, por favor, sejam bondosas com a Tati, porque quem não passou por uma situação assim, ou quase assim, né? Vamos lá. Si, começa você a contar o que você acha, e depois eu vou falar a minha opinião também. O que eu acho não importa muito. Importa o que ela está sentindo, né? O que ela está passando. Sim. Mas alguns pontos, né? Algumas red flags aí que estão balançando. Primeiro, essa coisa da mulher sempre achar que a culpa é dela, né? Então ela engordou, por isso que ele não quer mais. O lance dela estar se largando e aí por isso ele não a procura mais no sexo e ela meio que concordar com isso. A coisa de inverter, né? Quando a insegurança dela, então ela é chata e ela que é ciumenta. Isso. Mas ela diz ali mais no final que ele é super ciumento, né? Então é como se tivesse uma licença para que ele fosse ciumento, né? Porque ela é a propriedade dele. E ela é chata, insegura, gorda, velha, tá se largando e ciumenta. Então, assim, tá tudo nas costas dela, as responsabilidades do relacionamento não estar legal, né? Esse é um ponto que chama bastante atenção e que, infelizmente, é muito comum. Sim. A gente, né, a gente muda, claro, os detalhes, a gente muda o nome, mas quando a gente vê, né, a gente estava selecionando aqui as histórias para escolher qual que a gente ia contar primeiro, é meio que a mesma, quase que são as mesmas histórias, elas são iguais, né? Então é meio que a gente embaralha tudo e põe qualquer nome que serve para quase que qualquer uma ali, né? São histórias muito parecidas, claro que tem pontos diferentes, algumas coisas, algumas peculiaridades e tal, mas no resumo, assim, parece que a resposta é sempre da mulher, né? De estar bonita, estar descansada, estar segura, estar bem disposta, estar saudável, estar jovem, estar gostosa, sabe-se lá o que significa ser gostosa, né? Na cabeça deles, e também estar com a mente aberta para transar com outra mulher, mas jamais com outro homem. Então, esses pontos aí, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção é que ela diz, né? Tem uma vozinha aqui. As luzes dela já acenderam no painel, né? Ela tá. Tanto que ela escreveu para a gente, não é à toa. As luzes já acenderam. Uhum. E veja, eles têm 3 anos de relacionamento, ainda não são casados, né? Eles vão se casar agora. Eles vão se casar em 2026, maio de 2026, parece. Isso, em 2026. Ou seja, teoricamente, é um momento de ali quase que o auge do relacionamento, né? Que aí vão se casar e tudo. Se está assim com 3 anos, como será que vai estar lá na frente, quando ela realmente passar para o nome dele, né? Ou quando né? ela tiver filhos e as prioridades dela não puderem mais ser só ele.
né, houver outras coisas muito importantes na vida de uma mulher que tem filhos ou que segue carreira, sempre ele ser a prioridade, quando não for mais, né? Uhum, uhum. E aí eu fico me perguntando isso, né? Como será se já está assim? E uma outra coisa que diz um pouco sobre aquilo que a gente já vem conversando, sobre a prateleira, né? Sobre ser escolhida Exato. e tudo mais. Então, eles têm um monte de critérios, um monte de, de padrões lá que você tem que se encaixar para ser escolhida. E cadê as nossas prateleiras? Cadê as nossas escolhas? Cadê os nossos critérios? A gente vai aceitando tudo. Ela nem descreve como é o Wagner, né? Esse Nem Wagner nem descreve. A gente não sabe se ele é sei lá, um lindo padrão ou se ele é fora do padrão. O que estaria ótimo se ele não exigisse dela um padrão. Exatamente, exatamente. Bom, esses comportamentos que ela falou, né, de ir na academia, ok, cada um tem que ter o seu momento, a sua individualidade, isso é saudável para o relacionamento, mas não é só isso que tem aí, né? Tem um monte de coisa. Tem a crítica, tem a depreciação, tem a cobrança, tem o julgamento, tem essa coisa do celular, que ele não desgruda do celular. Então, são muitas luzinhas no painel acendendo e piscando, né? Talvez você possa olhar para isso, mesmo que doa muito, a gente sabe que dói muito, mas se perguntar por que que eu estou aceitando tudo isso? Por que Sim, eu estou é me isso. sentindo assim nesse relacionamento? Por que eu Exato. tenho que mudar tantas coisas? Por que eu tenho que fazer caber, sabe? Apertar o pé para caber num sapato 5 números menor que o meu. Por quê? Será que você não merece mais? Eu acho interessante pensar em como porque o questionamento dela todo e o posicionamento dela todo é relativo. A gente falou aí da prateleira, né, que é da Valesca Zanella, essa teoria inicial, que é a prateleira onde a mulher é colocada para ser escolhida ou não, ou ser preterida. Mas se a gente pensar nesse posicionamento que você está tendo, Tati, ele me lembra o que diz a Simone de Beauvoir, que a gente se coloca como um ser relativo. A gente não é pessoa em termos absolutos, a gente só existe na medida em que a gente é relativo a um homem. Para os casos dos relacionamentos heteronormativos, obviamente, mas é muito interessante a nossa dificuldade, e eu não estou falando da Tati, eu estou falando de todas nós, a nossa dificuldade de nos avaliarmos, nos identificarmos com nós mesmas, com outras mulheres, nos colocarmos em termos absolutos como uma pessoa inteira, e não nos valorarmos, é isso que eu queria dizer, em relação aos valores de um homem e do homem com quem ela vai se casar. Como é que ficam todos. Porque ela é uma pessoa crescida, pensando em casar e tal, ela não botou a idade aqui, mas ela é adulta. Como é que ficam os valores que ela veio. Oi? Espera-se que seja adulta. Sim. Como é que ficam os valores que ela veio formando na vida dela em relação a todas essas questões? Porque parece que os valores dela é como se ela fosse uma página em branco onde ele vai escrevendo. Então, é uma relativização que faz com que a gente sempre esteja na posição subalternizada de quem precisa cumprir requisitos e tabelas e atender. Né? E uma coisa que eu queria comentar que me chama muito a atenção é essa questão da vida sexual deles, que parece que ele só se satisfará com uma certa variedade, uma variação, e não houve uma conversa da parte dele, e pelo que ela diz, nem da dela, no sentido de vamos melhorar as coisas entre nós. Existe uma necessidade de um terceiro elemento colocado da parte dele,
E como é que anda esse relacionamento amoroso sexual, onde ela não está afim de uma coisa e ele começa, porque pelo que ela coloca aqui, é um e-mail pequeno, mas ele, pelo jeito, está insistindo numa situação que ela não se sente confortável, né? Então, isso me chama muito a atenção e me deixa preocupada com essa posição de relativização que ele a coloca e ela se coloca, e todas nós nos colocamos diversas vezes na vida, né? Porque esse medo, se ela né, já está se sentindo inferiorizada, né, se ela engordou e isso é uma questão para ela e ele fica pontuando isso, se ele diz sentir vergonha dela, ela disse que é apaixonada, que ama muito, que não quer perdê-lo, né, apesar das luzinhas acesas e tudo mais. Ele vem com essa proposta nesse momento que, de repente, a autoestima dela tá balançada, porque ela não está se sentindo bem, ele falando essas coisas, e aí coloca um terceiro elemento, e ainda mais uma mulher, que aí vai ter comparação, né? Vai ter competição, vai ter... É muito cruel mesmo, né? E né, por esse meio, a gente está supondo as coisas, né? Porque é uma coisa pequena, um relato pequeno, mas não teve uma conversa, né? Não teve realmente uma preocupação em como melhorar isso, foi o que você disse, né? E não há abertura para o diálogo, porque ele faz essa proposta de homenagem com uma mulher, com uma segunda mulher. E ela diz, mas eu não posso falar nada de um outro homem. Então, assim, as vontades, os desejos, as escolhas dela estão sendo desconsideradas por ele, né? E isso é complicado, porque até quando, né? Até quando você vai se espremer dessa maneira, fazer de tudo para ficar com ele? Se você aceita esse homenagem do jeito que você está, né, em sofrimento, insegura, como é que vai ser esse depois? Né? E aqui não tem nenhum julgamento moral, se é certo, se é errado, não é Não. isso. A gente está tentando imaginar como você ficaria se sentindo depois disso. E como é que você está se sentindo com essa proposta? Porque deve ter doído, né? É Deve ter uma situação de notar a insatisfação do outro. Ela reclama que ele não a procura, e quando eles têm uma conversa sobre isso, ele fala de outra mulher, de ter outras mulheres ou outra mulher no meio. E tem Ou uma coisa que seja, me... ela é insuficiente em tudo para ele, né? É, Ele tem vergonha dela, ela não está no peso que ele gostaria, ela não está no shape que ele gostaria. Ele não quer que ela seja companhia dele na academia, então, assim, nada, não tem. E aí você vê que aí não é uma preocupação com a saúde dela, porque não, senão ele diz que tem vergonha dela, por isso que ele não quer na academia. vamos lá na academia junto, vamos, não tem uma coisa de um crescimento junto, de um desenvolvimento, de uma evolução junto. É assim, ó, você entra aqui nesse modelo aqui, porque senão vamos ter que chamar mais outra mulher, porque você não dá conta, eu vou trocar você, essa coisa do celular, assim, isso vai deixando a pessoa cada vez mais insegura. E aí sim, a pessoa pode até ter atitudes, né, descontroladas, descompensadas, pode fazer coisas que nunca imaginou fazer, como, sei lá, mexer num celular, como ficar realmente cada vez mais insegura e perguntando e querendo saber e querendo controlar. Na verdade, ela não quer controlar ele, né? Ela quer controlar essa situação, porque ela está se sentindo completamente fora do relacionamento, né? Então, para ela controlar, para ela estar ali, para ela participar ali, parece que ela precisa controlar alguma coisa, né?
E aí vem as acusações. Você é insegura, você se ciumenta demais. Então, assim, o que é que ele está fazendo que está provocando isso, e aí ela entra nessa dinâmica, e aí ela é acusada, né? E o que, que ela está deixando de fazer por ela? O que, que ela não está olhando? Esse amor que ela sente por ele é amor, é apego, é medo, é tudo junto. Acho que vale um mergulho. Eu acho que se eu puder, né, dar um conselho, assim, é um mergulho para dentro. Releia essa carta. A gente vai falar carta para resto da vida, né? Não adianta. Não adianta, gente. Releia essa mensagem. Compre uma ficha telefônica. É, releia essa mensagem que você mandou para a gente. Releia ponto por ponto. Eu Mas queria comentar releia uma coisa sobre isso, sobre como a se. carta que a gente não falou ainda. Deixa eu só, Para ela reler. deixa eu Tá. só terminar um Ok. negócio assim. Isso serve para ela ou para qualquer pessoa que esteja nos vendo. Você vai contar a sua história, vai contar alguma coisa que está te incomodando. Tenta contar como se não fosse você. Dá um distanciamento. Faz de conta que é sua amiga, sua mãe, sua filha, sua melhor amiga te contando isso. O que, que você sente? O que, que você acha? Por que, que quando é com você está normalizado? E se é alguém que vem te contar. Eu lembro uma vez que eu passei por uma situação, né, Pri, e você falou para mim, agora, ó, esquece que é você. Se você visse o que você me contou naquela página lá, mas ele nunca me bateu, o que que você ia dizer sobre isso? Lembra? Sim. Porque quando está muito perto, quando é a gente, quando está muito perto, a gente tem milhões de pontos cegos que, na verdade, são as nossas defesas, né? Porque enxergar tudo dói muito, né? É muito difícil. Porque aí são questões mais profundas ainda. A gente está falando desse relacionamento dela, mas isso tem raízes mais profundas, né? Sim. Fala. Não, quero comentar primeiro que esse ronco não é o estômago da Simone, tá? É Não, o é o Bernardo, é o meu. cachorro dela que está dormindo aí do lado. Por isso que esse ronco que a gente está escutando não é o estômago dela, nem o meu. Eu queria comentar uma coisa que eu acho importante. Eu Poderia acho. ser fome, mas Você, a gente já passou por uma situação de conversar as duas e eu ficar procurando no meu quarto que espírito que estava roncando, porque não tinha mais ninguém, mas era o Bernardo. Bom, eu quero comentar uma coisa sobre o e-mail dela, que a gente não falou aqui ainda. Me chama muito a atenção essa crítica que ele faz, que eu vou até retomar ali, à família e amigos dela. Isso é sim. muito importante, porque isso é uma coisa que é de livro sobre narcisista. Isso é uma coisa, tá? É clássico, é ponto clássico. Essas ainda não tá, eles estão há 3 anos juntos e tal, não estão casados. Então ele só critica, ó, cuidado com a sua amiga, ela é invejosa, ó, sua família, sua irmã, seu pai é autoritário, sei lá. Essas coisas não, como a violência doméstica, esse tipo de comportamento não costuma se suavizar com o passar dos anos. Ele piora, até porque ele vai conhecer mais a fundo, mais por dentro a família, os amigos dela, e essa crítica piora, e ela, na verdade, é uma tática de isolamento. Por que ele quer isolar a Tatiana? Porque a maior parte dos caras que faz isso é um narcisista que quer que a mulher tenha só ele de referência na vida. Quanto mais ela perder o contato com as pessoas de fora e se afastar de família, amigos e tal, mais isolada e sozinha ela vai estar, mais insegura, menos lugares para onde correr, e isso aumenta a fragilidade dela e torna ela muito mais controlável por ele. Então, esse é um ponto que para mim é extremamente importante. Isso é um sinal vermelho no painel
que eu acho que deveria ser um impeditivo para a gente se casar com a pessoa. Não gosta da minha família, e eu gosto, né? Porque se eu detestar também, tudo bem, mas eu gosto da minha família, e ele detesta a minha família e meus amigos, é uma bandeira vermelha, é um não. Não dá para ficar, porque você não casa só com a pessoa, você casa com amigos, Pacote. família, o tipo de trabalho que ele tem, você casa com tudo. E se ele já detesta e fala mal, imagina só depois, quando tiver, inclusive, filhos e tal, ele não querer, não quero que você leve o fulaninho na casa da sua mãe, porque esse é o país, sua irmã aquilo, sei lá aquilo. Então, diversas situações que ele está criando de isolamento dela. Isso eu achei bem importante a gente pontuar também. Eu queria pontuar aqui que isso não é tática só de narcisista, tá? Isso é tática de abusador. E não necessariamente um abusador é um narcisista. Só para diferenciar um pouco. E, na verdade, assim, não interessa muito se o cara é narcisista ou não. O que interessa é como ela está se sentindo nessa relação e como é a disposição do cara de melhorar e crescer junto na relação. Porque pode ser que o cara seja um narcisista e pode ser que o cara não seja. E mesmo não sendo, também não queira fazer nada em relação a isso, né? Eu acho que essa coisa de não gostar da família, tudo bem, você não precisa amar todo mundo, você não precisa se identificar com todo mundo e tal, mas ela falou da família, falou de uma amizade que é importante para ela, de 10 anos e em quem ela confia. Então, isso é uma estratégia de deixar a mulher completamente sozinha, né? E assim, para que ela seja realmente moldada por ele para servi-lo da maneira que ele quer. Por quê? Uma mulher que tem amizades, que tem família, que não é sozinha, ela é muito mais forte, né? Assim, ela tem muito mais escolhas para fazer e gente para defendê-la e outras opiniões, outros olhares do que uma mulher sozinha, isolada. Então, é aquela tática de guerra mesmo, né? Separar para conquistar. Então, essa é realmente uma grande luz, assim, aquela luz que o avião vai cair, sabe? Que precisa ser revista, sim, uma boa conversa e pontuando tudo que você está enxergando. Aproveita que vocês vão se casar em 2026, assiste o vídeo do episódio do planejamento matrimonial que a gente fez com a Natália de Campos, que não essa conversa do planejamento matrimonial não é só para decidir o patrimônio, não é só para o planejamento patrimonial, é para ter essas conversas difíceis, é para acertar os ponteiros. E se você não puder conversar nada, nenhum ponto, se tiver algum ponto que não pode ser conversado entre vocês, como assim? Você Ela vai colocou dividir aqui a frase. a cama, os fluidos, o filho, o dinheiro e tudo, mas não pode conversar? Ela pôs a frase que ele está deixando ela mais triste do que feliz. Isso, eu acho que enquanto não forem abordadas essas questões e resolvidas, e ele tiver uma mudança de comportamento, não tem nem que pensar em casar, né? Porque se ela está mais triste do que feliz, e esse comportamento dele que está deixando ela mais triste do que feliz, não tem como você pensar em fazer uma união que, claro, não precisa durar para a vida toda, a gente sabe disso, mas que tem a intenção, quando ela é formada, tem a intenção de durar, não digo eternidade, mas o máximo de tempo possível e ser feliz.
A ideia não é casar para ficar menos feliz, mais triste do que feliz. O tempo que durar, seja ele eterno enquanto dure, seja ele eterno até a morte, até sei lá quem separar e tudo mais, tem que valer a pena. Não é, a gente não está dizendo, tem que ser feliz loucamente, porque não existe. A gente tem momentos de altos e baixos, relacionamentos têm crises, os relacionamentos têm momentos difíceis, tem momentos tristes, mas se você está mais triste do que, né? Essa balança está pesando mais para o lado negativo, será que está compensando? E outra coisa, né, Pri, a gente foi socializada para isso, mas essa ideia que a gente vai mudar o cara, de que a gente vai consertar o cara, de que depois que casar, isso é ilusão, isso não acontece. Mudar por si só é muito difícil. A gente tem que mexer em muita coisa. Mudar a gente já é difícil. Não vai mudar o outro que não quer enxergar, que acha que só você está errada, que não quer se rever, não quer abrir mão de privilégios, que não quer. Então, assim, não, ele não vai mudar depois que casar. Não, você não precisa aceitar esse homenagem. Não, você não precisa se isolar para continuar nesse relacionamento. Você não tem que nada. Nem ouvir nossos conselhos. Mas, assim, você sabe onde o que está acontecendo. Tanto que você escreveu e tanto que você disse que é essa vozinha. É claro que a gente fica muito confusa com gaslighting, né? A gente fica muito confusa com essas manipulações psicológicas, com essa culpabilização. Mas você sabe que, no fundo, essa vozinha está querendo te dizer que algo não está certo, que algo não está bom aí, que vai feder, não é não? Exato. Eu queria sugerir aqui 3 perfis no Instagram e um livro. Os perfis que eu acho que são interessantes para pessoas que estão vivendo situações semelhantes às da Tatiana são a Yara Dupont, que eu vou colocar nós vamos colocar aqui na descrição do episódio o arroba, né, do Instagram. A Yara Dupont trata de relacionamentos de uma forma bastante direta, que algumas pessoas até se incomodam, mas ela deixa muito claro que o que ela quer é a felicidade das mulheres, que chega das mulheres se submeterem do modo aqui como esse Wagner está querendo que a Tatiane se submeta. O outro perfil que eu gostaria de sugerir, que é interessante dar uma olhada e comparar o que se está vivendo com o que ela descreve, é o da Tariane Rocha. A gente vai colocar também o arroba dela no perfil, na descrição do episódio, porque ela trata especificamente de narcisismo, e como a Simone falou, nem todo abusador é narcisista, mas muitas características são parecidíssimas, e é bom a gente ler e ver que outras pessoas passam por isso também, e que não é uma coisa que está acontecendo só com a gente, no nosso relacionamento, que é interessante a gente ver que é um comportamento mais ou menos padrão e é abusivo e violento, óbvio. E o terceiro perfil é o da Valesca Zanello, professora, é psicóloga e professora universitária, e a Valesca Zanello tem também o livro que a Simone citou, que é A Prateleira do Amor, e alguns outros livros que tratam dessa subalternização e dessa relativização da mulher em relação ao homem. Mas vai estar tudo isso aqui na descrição do episódio para vocês não esquecerem, tá bom? Tem mais um livro que eu gosto sempre de indicar, que é o da Bell Hooks, né? O Tudo sobre o Amor, que ali a definição do que é o amor não me parece ser o que está acontecendo aí. Dá uma olhadinha. E eu acho que a gente
não sabe, né, pela sua mensagem, a gente não tem a dimensão do que você está vivendo, sentindo, quais são os seus impedimentos para aceitar tudo isso, né? Ou melhor, para não aceitar tudo isso, mas eu acho que o principal aqui de tudo que a gente falou é você olhar para você, focar em você, melhorar coisas em você que você acha que precisa melhorar, que acha que precisa se desenvolver. Faça um mergulho para dentro, né? O autoconhecimento é muito, muito importante para a gente poder se relacionar com outra pessoa. O primeiro relacionamento que tem que dar certo é com a gente. Dá uma olhada como é que tá você com você mesma. Não delega isso para ninguém, não. Não deixa na mão de ninguém. Você pode e deve e merece ser amada de uma forma respeitosa. As considerações finais do Bernardo roncando. Mas eu acho que é isso. Tem alguma outra coisa que você gostaria de Não, falar? acho que é isso mesmo. Acho que a gente abordou aí os pontos principais, os pontos todos, né, da mensagem dela. E é isso. Acho que foi. Continuem escrevendo para a gente, quem quiser mandar e-mail, metcolher@gmail.com. Não é meteacolher, é metcolher@gmail.com. Mandem o que vocês quiserem. E a gente talvez consiga ler aqui. No Instagram também, vocês podem mandar na DM, também @metcolher, né? E a gente está agora abrindo as inscrições para o nosso curso de acordo de divórcio, né, para as mulheres. Vai estar todas as informações no link que a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo e do podcast, né? E temos 2 livros também que falam sobre esse mesmo tema, de acordo de divórcio para as mulheres e como rota de fuga para sair de um relacionamento abusivo. Os links também vão estar aqui embaixo. E é isso. A gente abriu um quadro novo e estamos esperando mais gente com mais histórias. É isso aí. Esse podcast é produzido por Priscila Cavalcante e Simone Cortez. Obrigada por ouvirem e verem a gente. Um beijo, até o próximo episódio. E vem com a gente meter a colher. Tchau! Tchau!